Vou ler com você 1 Crônicas. 1 Crônicas é o livro histórico das Crônicas dos Reis, que fica depois de Reis. Depois de 2 Reis fica 1 Crônicas. Eu quero ler contigo um trecho da oração de Davi, depois que ele dedica uma grande oferta para a construção do templo. Davi dedica uma oferta muito grande ao Senhor, ele reúne tesouros muito grandes. Ele dedica essa oferta com muita alegria ao Senhor. E faz uma oração. Eu quero ler apenas um trecho dessa oração, que está no versículo 17. Diz assim, 17, capítulo 29. Diz assim: E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi que com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Vou repetir a primeira parte do versículo. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente te dei todas estas coisas. Pai, estamos na tua presença, nós precisamos tanto do Senhor, ainda que a nossa carne não entenda, ainda que a nossa carne fique desejando outras coisas, Senhor, ainda que nossa alma fique longe às vezes, em pensamentos fúteis, em coisas vãs, como nós precisamos do Senhor, e o nosso Espírito sabe disso. Nós precisamos da tua presença, da tua graça, da tua unção, do teu poder, do teu renovo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vem nos encher nesta manhã, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um aspecto muito importante do nosso relacionamento com Deus é um aspecto muito importante do nosso relacionamento com qualquer outra pessoa. Porque nós temos que entender cada vez mais que Deus é uma pessoa maravilhosa, mas é uma pessoa. E como pessoa nós temos que tratá-lo como quem tem um coração com sentimentos, e um coração muito sensível, o coração mais sensível de todos os corações. E um aspecto importante do relacionamento é a sinceridade. Para ter sucesso a longo prazo em qualquer relacionamento, para ter um relacionamento fincado, maduro, verdadeiro, um relacionamento que vá me trazer não só uma relativa intimidade, mas uma intimidade fática, uma intimidade prolongada. Sabe aquela pessoa que você convive com ela durante muitos anos? Você pode até passar um tempo longe, mas sabe que você é amigo, que você é amiga. Para esse tipo de relacionamento é necessário sinceridade. E com Deus eu preciso ser sincero. Davi diz: Senhor, tu provas os corações, e da sinceridade te agradas. Deus, ele não exige que você seja perfeito. Ele quer que você busque a perfeição, você busque se aperfeiçoar. Mas Deus não exige para caminhar com você a perfeição, até porque se fosse assim, ninguém caminharia com Deus. Deus caminha com você e te abençoa, mesmo você ainda sendo imperfeito. E eu olho para os amigos de Deus na Bíblia e não encontro perfeição em nenhum deles. Nenhum dos amigos de Deus na Bíblia foram perfeitos. Apesar de alguns na Bíblia
não demonstrarem falhas aparentes, como Daniel, né? Como José. Você não vê falhas de caráter neles, porém não são perfeitos. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Porém Deus andava com essas pessoas, mesmo sendo imperfeitas. Mas uma coisa que não faltava nessas pessoas era a sinceridade. Os amigos de Deus eram sinceros. Jesus, da mesma forma, ele andou com pessoas na terra que talvez você não andaria. Quem sabe você nunca seria amigo de uma prostituta, amiga de uma prostituta. Jesus era. Quem sabe você não andaria com ladrões, ele andava. Quem sabe você não andaria com corruptos, ele andou. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 19, diz que ele era amigo de publicanos e pecadores. Então o Senhor nunca exigiu perfeição. Ele quis sim que quem andasse com ele demonstrasse desejo sincero de crescer, de mudar, de ser liberto do pecado, de viver a palavra de Deus. Então o elemento chave aí é sinceridade. Salomão fala em Provérbios 27, versículo 6 assim, ó: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Dois tipos de relacionamento. Um sincero, tão sincero que às vezes chega a ferir, e outro falso, tão falso que beija enganosamente. O sincero que fere, fere de maneira leal. Ferindo, ele é leal. Que coisa paradoxal, né? Ele fere, mas ferindo, ele é leal. O outro beija. Eu acho que não tem coisa mais suave do que um beijo, né? Deus fez a boca macia, suave. Então encostar dos lábios no rosto é uma coisa muito suave. Mas esse beijo tão suave traz por trás dele um engano mortal, uma armadilha de morte. Então observe como a sinceridade é um elemento importantíssimo num relacionamento. E Deus espera que você seja muito sincero com Ele. Diga ao seu irmão assim, ó: quer andar com Deus? Seja sincera. Só que nós às vezes nos iludimos nos paradigmas religiosos e não entendemos isso. Mas se você for fazer uma análise bíblica, vai ver que todo amigo de Deus era muito sincero com ele. Abraão, que foi o primeiro chamado amigo de Deus, lá no capítulo 15, Deus começa renovando a promessa sobre Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te abençoar poderosamente, vou multiplicar a tua descendência. Abraão fala assim para Deus: para com isso, Senhor. Se eu ficar falando que vai me multiplicar minha descendência, me abençoar, mas eu não tenho nem filho, o Senhor não me dá um filho. Quem vai herdar tudo que eu tenho é meu servo, o Damasceno Eliezer. Ou seja, ele é sincero a dizer a Deus: eu não acredito, não é bem assim, será que vai ser assim mesmo? E isso não incomoda o Senhor, pelo contrário, essa abertura de coração de Abraão para Deus, esse perguntar a Deus, esse querer tirar a dúvida no Senhor, faz com que Abraão até cresça aos olhos de Deus. E Deus responde, Deus confirma, Deus direciona Abraão. E Moisés, querido, a sinceridade dele chega nos constrange. Você lê Êxodo 32, 33 e fica constrangido, porque tem um momento que o Senhor fala a Moisés: eu vou matar esse povo rebelde e de ti levantarei uma grande nação. Ele falou: como é que é, Senhor? Vai matar o povo? O povo que o Senhor tirou do Egito? Ah, não, vão falar mal do Senhor, viu? Vão dizer por aí, ou por aí, tá vendo o que ele fez? Tirou do Egito para matar no deserto. Ah, o Senhor faz isso não, Senhor, para com isso, Senhor, faz isso não. Ele chega a falar assim, ó: arrepende-te dessa tua ira contra teu povo, larga disso. Olha que sinceridade.
Depois ele vai, tá bom, Moisés, eu não vou matar não. Eu não mato, mas eu não vou também com eles. Quem vai na frente é o meu anjo. Mas ele fala, Senhor, para com isso. De jeito nenhum. Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Aí Deus, ele se convence. Eu sei que isso é uma coisa antropomorfizada, é uma coisa que nós entendemos numa linguagem humana. Claro que o Senhor, na soberania dele, tem tudo em seu controle, mas essa é uma dimensão que ele desce para que nós possamos compreender os seus caminhos. E Deus, ele nessa dimensão, ele se convence, ele torna atrás pela sinceridade de Moisés e não se chateia com ele. Moisés, ele é tão ousado que ele chega nessa mesma dimensão a dizer, Senhor, e digo mais ao Senhor, se o Senhor gosta de mim mesmo, me mostre a tua glória. Ou seja, um relacionamento de amizade com Deus exige um coração aberto. Quando Davi fala no Salmo 51, versículo 17, assim, Senhor, um coração quebrantado, tu não desprezarás. O que é um coração quebrantado? É um coração rasgado, é um coração sem proteção, é um coração sem nenhum tipo de máscara, de capa. Ele está rasgado, aberto, derramado, sentimentos expostos diante de Deus. Esse tipo de atitude chama a atenção de Deus, porque nós só fazemos isso com quem nós amamos e confiamos. Quando não amamos ou não confiamos, não temos coragem de rasgar o coração. E quando eu rasgo o meu coração com tudo que está dentro dele, diante do Senhor, eu digo a Ele, eu te amo e eu confio em Ti. Um amigo de Deus tem que ter esse entendimento até não só para lidar com seus pecados e falhas, porque para confessar pecados e falhas, nós temos que ter esse grau de liberdade, de intimidade, para expor a Deus tudo que a gente fez de errado, todo pensamento impuro, tudo que não foi da vontade dele, chegar diante do altar e colocar tudo, não que ele queira saber, mas ele quer nos ver reconhecendo a falha, colocar tudo diante do altar dele. Porém também nós precisamos entender que os ressentimentos e mágoas e dúvidas têm que ser colocados diante de Deus, com muita abertura, porque às vezes nós realmente não entendemos o caminhar de Deus, não entendemos o que Ele está fazendo com as nossas vidas, e até pensamos, se eu fosse Ele, não faria assim, e lá no fundinho do coração fica um ressentimento, fica uma mágoa, até a gente entender plenamente Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até descer a revelação factual naquele fato que você viveu desse versículo, que no fim vai cooperar para a tua vida, não importa o que acontecer. Até você entender isso, irmão, às vezes fica uma mágoazinha no coração, um ressentimento, um questionamento profundo que você não tem coragem de colocar diante do Senhor, mas está aí no seu coração. Você tem que colocar tudo diante de Deus. Por quê? Não entendo. Como foi? Não compreendo. Jó fez isso. Jó, ele passou um bom tempo no livro dele, só dizendo, Deus, eu não entendo, não compreendo. Para que isso? O que eu fiz? Mas tem uma hora que ele é muito ousado. Ele fala, no capítulo 7, ele fala assim, no versículo 17, ele fala assim, que é o homem para que tanto engrandeças e ponhas nele o teu coração, e a cada manhã o visites, e a cada momento o proves. Até quando não apartarás de mim, nem me largarás, até que engula minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E porque não perdoa a minha transgressão e não tira a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e já não existirei mais. Irmãos, deixa eu explicar esse texto aqui. Olha o que eu estou falando para o Senhor. Primeiro, Senhor,
o Senhor é tão grande, quem é o homem para o Senhor ficar tão preocupado com o homem? Deixa a gente ter paz aqui, o Senhor é tão grande. Depois, até quando o Senhor vai ficar me apertando assim? Me largue, me deixe. Depois, se eu pequei, me diga o que eu posso fazer, me explique o que eu faço, mas você faz de mim um alvo, você me colocou como um alvo para ficar me dando flechadas. Para com isso. E por que você não perdoa meu pecado? Olha, de noite, de madrugada, nessa madrugada, você vai me procurar e eu vou ter morrido, viu? Tipo assim, sabe aquela coisa, você vai vir atrás de mim, eu não te quero mais. Olha que coisa sincera, olha que coisa ousada dizer para Deus. E Deus não se aborrece com Jó por isso. Queridos, em Jó 42, versículo 7, Deus procura Bildade, ele faz e Zofar, e fala com eles assim: olha, eu vou castigar vocês, porque vocês não falaram de mim coisas retas, como falou o meu servo Jó. Como assim coisas retas? Como assim? Que coisas retas são essas? Jó falou muita coisa magoada, muita coisa ressentida. Mas por que o Senhor fala que ele falou coisas retas? Porque ele foi o que, crente? Sincero. Olha, Davi disse: eu sei que tu provas os corações, e da sinceridade tu te agradas. Bildade, Zofar e Elifaz só defenderam Deus, sabia? Leia Jó. Eles ficam os três defendendo Deus, falando a favor de Deus o tempo todo, e Jó contra-argumentando. Mas quando chega no fim do livro, Deus fala assim: ó, vocês três, estou triste com vocês, porque vocês falaram muita besteira. Jó não, gostei do que ele falou. Mas como assim? Se os três só falaram a favor de Deus, e Jó só falou magoado com Deus, porque o que Deus quer do homem na terra é um coração sincero. E nem adianta orarem, só vou ouvir a oração do meu servo Jó. Quando ele orar, eu ouvirei a oração dele. De vocês não vou ouvir. Eu tenho que entender que se eu não vigiar, querido, eu começo a bendizer a Deus, a adorar a Deus, a falar de Jesus, a vir para o culto, tudo de uma maneira mecânica, sem vida, sem coração, sem verdade, tudo de uma maneira condensada por uma capa religiosa que na verdade só quer mesmo aliviar a minha consciência e dar uma satisfação para alguém. Olha o que Jesus fala sobre os fariseus, Marcos 7,6. E ele respondendo disse-lhe: bem disse Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Até falam coisas bonitas, mas não têm coração, não são sinceros, não são verdadeiros. Em Mateus 6, 5 e 6, Jesus fala que os hipócritas, eles gostam de orar em público, nas praças, nas sinagogas, mostrando as pessoas que estão ali buscando a Deus. Ele fala assim: tu não, você entra em teu quarto em secreto e fecha a tua porta, e teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Ou seja, se você quer de fato buscar a Deus, comece a quebrar com essa coisa de querer mostrar para outros, de querer ter uma capa religiosa. Comece a ter de fato buscar ao Senhor. O que está em Jeremias 29:13: buscar-me-eis, mas me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Perpassa obrigatoriamente pela sinceridade. Ou será que você sempre está feliz com tudo, sempre está numa vida maravilhosa, sempre está em santidade absoluta, sempre está satisfeito com tudo?
Será, querido? Nós temos que ter uma vida com Deus e não uma vida religiosa que possa talvez tocar em Deus. Tem gente que tem uma vida religiosa e ele pensa que talvez um dia possa tocar em Deus, mas o crente sincero não, ele tem uma vida com Deus constante, um relacionamento com Deus constante. O religioso não, o religioso ele tem uma vida com a religião. Se ele toca em Deus ou não, problema. Minha consciência foi aliviada pelo cumprimento das minhas obrigações religiosas. Eu fui na igreja, eu dei minha oferta, dei meu dízimo, levantei a mão, o pastor deu a bênção, eu botei a mão, eu recebi, estou tranquilo, estou bem. Vou ver agora meu futebol, vou para a praia, vou ver o Faustão, vou ver o Fantástico. Estou bem. Se eu toquei em Deus ou não, se eu recebi de Deus ou não, não importa muito. O que importa é que eu estou satisfeito com o meu processo religioso. Isso, eu não sem querer criticar a igreja nem a religião, mas é fruto do modus vivendi da religião católica. Você vai lá e não importa como você está, vão lhe abençoar, vão lhe benzer, vão lhe ungir, vão lhe encomendar para o céu, vão lhe perdoar os pecados. Você faz os processos do catequismo, você faz as coisas que tem que fazer e pronto, você está ótimo. Porque alguém resolve tudo para você. Só que com Deus não funciona assim. Você tem que ter um relacionamento pessoal, verdadeiro com o Senhor. O véu se rasgou, não há mais nenhum intermediário entre você e Deus. É você e Ele agora. O único que intermedia você e Ele é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então você tem que ir com o coração aberto para dar e para receber de Deus. Sinceridade. Asaf mesmo, ele chega a questionar a santidade, se valia a pena. No Salmo 73, versículo 13, ele fala assim, ó: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Ou seja, eu estou em santidade em vão, porque os ímpios prosperam, eu aqui santo não ganho nada. Pelo contrário, ele fala assim, ó, quando eu penso em pecar, já vem castigo para mim. Enquanto eles pecam, fazem o que querem, estão aí engordando, prosperando, vivendo bem. Ele é sincero, irmão, isso é uma oração que está escrita na Bíblia. Ele é sincero. E quando ele faz isso, ele diz que ele entra no santuário e ele ouve a resposta de Deus. Deus fala com ele, porque com o sincero, Deus vai falar no profundo do coração dele. E Jeremias, isso aqui é forte, viu? Jeremias 27, ele fala assim, Senhor, o Senhor me iludiu. Jeremias 27, o Senhor me iludiu e eu fiquei iludido. O Senhor me enganou. Tem versão que fala assim, o Senhor me seduziu e eu fiquei seduzido. O Senhor me enganou. O Senhor trapaceou comigo. Disse que ia ser uma coisa e está acontecendo outra. Eu virei uma zombaria em Israel. Zombam de mim, porque culpa do Senhor, que disse que ia ser assim, não está sendo. É claro que todos esses homens rasgaram o coração, mas depois na experiência com Deus, entenderam Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam. Mas só entenderam porque passaram primeiro pela sinceridade. Se eu não passar por um coração rasgado, quebrantado, sincero, diante do altar de Deus, eu nunca vou entender as coisas. Vou fingir que entendo, ou não vou ligar para entender, e vou levar uma vida medíocre diante de Deus, uma vida onde as perguntas não são nem feitas. Tem crentes que as perguntas dele é pior do que não ser respondidas por Deus, elas não são nem feitas. Não está nem aí. Ele não está nem aí para nada. O que importa para ele é a religião. Não é negócio de porquê, para quê, para onde, como. Ele não está nem aí para isso. O que lhe importa é um processo religioso que leve a ele a estar bem, a se sentir bem, a ter tranquilidade na família, em casa. Eu quero alguma coisa que me deixe bem, que eu dia prosperar.
estou nem aí para saber da onde eu vim, para onde eu vou, quem é Deus, por que Deus, estou nem aí para nada. Então, geralmente, quando eu vejo um crente que questiona alguma coisa, não, entenda, isso é diferente de murmurar, querido. A murmuração é um processo que é feito com outras pessoas. Você começa a se queixar da vida, ou de Deus, ou de qualquer coisa, para outros. Aí já começa um processo de rebeldia. Você chega para alguém, vai se queixando, se lamentando. Murmurar é isso. Eu estou falando de abrir o coração diante de Deus e buscar resposta no Senhor. Quando um crente ele faz isso, ele se mostra interessado nas coisas de Deus, interessado em saber do Senhor. E o livro de Salmos, ele é amplamente coração. Eu costumo dizer que Deus, ele nos dois grandes reis do Reino Unido de Israel, que é Davi e Salomão, Deus mostrou duas facetas. Em Davi ele revelou o coração de um crente amoroso, de um crente que ama o Senhor, que ama as coisas de Deus. Em Salomão ele revelou a razão. Davi, coração, Salomão, razão. Davi demonstra o coração nos Salmos, Salomão demonstra a razão nos Provérbios, e um vem depois do outro. Mas se você vai ler os Salmos, não é coração rasgado o tempo todo. Tem uma oração ali que você nunca fez. Por exemplo, Davi ele chega a falar assim para o Senhor: até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, versículo 11. E Senhor, vai ficar se escondendo de mim até quando? Até quando eu vou ficar orando e você escondido? O Senhor escondido de mim. Aparece, vem falar comigo. Coração rasgado. Salmo 142, versículo 2, ele fala assim, ó: derramarei, Salmo 142:2, fala assim: derramarei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Ou seja, eu derramei toda a minha queixa, tudo que eu sentia diante da face do Senhor. E com isso, querido, se você vai ali nos Salmos, você vai vendo gente falar: Senhor, até quando? Senhor, para quê? Senhor, por quê? Por que me deixou? Por que me abandonou? Porque eu estou... O que é isso? Coração sincero. É claro que você não vai viver nessa dimensão de questionar o tempo todo. Se você vai andar com Deus, vai ter uma hora que a resposta vai chegar para você, que o consolo do Espírito Santo vai chegar na tua vida, que a direção do Senhor. Mas até aí, antes disso, você tem que quebrar um pouco com os proformes, quebrar um pouco com os protocolos e se rasgar diante de Deus. Às vezes eu acho interessante que tem tanta gente sofrendo, querendo de Deus respostas e bênçãos e livramentos, mas quando vai orar ao Senhor, a única coisa que faz é acorda e fala: Senhor, obrigado pela noite que eu tive. Eu hoje quero um dia abençoado. Abençoa meu trabalho, abençoa meu filho na escola, abençoa fulano, me guarda, me livra, amém. Vai dormir e fala assim: Senhor, que dia bom. Ô Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo pão que eu comi hoje, pelo trabalho, amém. Tantas questões que nós temos, queridos, tantas dúvidas, tantos pensamentos. Paulo fala: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Pedro fala: lancem sobre ele tudo que lhe incomoda. Pedro fala: lancem, porque ele cuida de você. Agora, se eu não consigo fazer isso, eu tenho que repensar quem de fato Deus é para mim. O
que Deus é para mim? Quem é Deus para mim? Se eu não consigo abrir o meu coração, se eu não consigo falar com Ele intimamente, se eu não consigo me rasgar, como é que eu estou enxergando Deus? Será que é um senhor espiritual que eu tenho que me dirigir a Ele de vez em quando para Ele não ficar triste comigo? Será, às vezes a gente vai orar achando o seguinte: pô, eu tenho que orar, porque se eu não orar, fica chateado Deus comigo. Ó Senhor, estou aqui falando com o Senhor, porque o Senhor é bom, obrigado. Será, querido? Ele vai ficar zangado com você porque você não orou naquele dia e está chateado com você. Tem gente que acha que se não orar antes de comer, Deus vai ficar muito zangado com ele, porque ele está comendo e não agradeceu. Tem gente até que escandaliza com isso. Às vezes eu vou comer, às vezes eu oro, às vezes eu não oro. Aí eu, pastor, não vai dar graças não? Hoje agora não. Vou dar depois, vou dar amanhã, vou dar agora. Mas eu falo com Deus o tempo todo. Ou Deus é meu amigo, ou Ele é uma máquina que eu tenho que colocar, bater meu ponto, para não apitar. Pi. Não orou. Que é isso, gente? Nós temos que abrir. Nosso Deus quer ser seu amigo, quer te ouvir, quer te revelar segredos, quer segurar na sua mão e te levar a uma dimensão de intimidade, de graça, de vida, de paz. Ó, essa coisa da religião é tão forte na gente. Eu vou encerrar aqui. Tem gente que se sente pior quando ele não ora antes de comer do que quando ele peca. Quando ele peca, tá nem aí. Mas quando ele não ora antes de comer, rapaz, ele fica mal com aquilo. Para eu dormir, não orei. Rapaz, eu estou mal. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Certamente vou ter pesadelo hoje. Vou ter pesadelo. Porque Deus é assim: quando a gente não ora antes de dormir, Ele dá pesadelo a gente. Então, para não ter pesadelo, eu vou ter que orar antes de dormir, né? Só por isso, para não ter pesadelo. Então eu vou lá antes de dormir e vou falar com Deus: Senhor, me dê uma noite boa, 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 Senhor, por favor. Aí ele fala: sim, esse falou comigo, não vou dar pesadelo a ele. Deixa eu ver quem não falou comigo. Hoje Marcos não falou comigo. Pesadelo nele. Anjo, pesadelo nele. Pesadelo em Marcos. Pesadelo em Paulo, que não falou comigo. Mas que coisa louca, gente. Coisa absurda. Temos que repensar a nossa visão acerca de Deus. Deus é uma pessoa. Sabe o que Deus gosta? Você teve um dia todo de comunhão com Ele, pensando nele, adorando a Ele, vivendo com Ele. Chegou em casa com sono, caiu na cama, nem lembrou de nada. Ele falou assim: olha meu filho, ó que sono gostoso dele, ó. Dorme em paz, meu filho, dorme em paz. Deus te ama, querido. Deus te ama, querido. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Vamos orar agora pedindo a Deus que quebrante o nosso coração. O que é quebrantar o coração? É rasgar o nosso coração diante da face dele. Eu não estou dizendo aqui para você não orar quando acordar, não orar antes de dormir. Ore o tempo todo, meu irmão. Fale com Deus o tempo todo. Mas não tem nenhum lugar na Bíblia falando assim: você tem que orar antes de todas as refeições. Você tem que orar para dormir bem. Você tem que orar. Porque eu estou orando para isso, orando para aquilo, para comer bem, para dormir bem, para acordar bem. Eu quero orar porque eu amo aquele para quem eu estou orando. Porque eu quero conversar com Ele. Eu quero abrir tudo que está no meu coração para Ele, porque Ele tem as respostas. Eu vou lhe dar só um exemplo aqui para encerrar a conversa e a gente orar. Tem dois tipos de filhos. Eu não sei que tipo de filho você foi.
Mas eu sei que um tem um relacionamento muito melhor do que do outro. Tem um que o pai para ele, eu vou falar aqui agora do pai, da figura masculina, porque geralmente nas mães a gente encontra mais espaço para isso. Eu vou falar do pai, que o pai para ele, que é a figura de Deus para a gente, Deus é nosso pai. O pai para ele é uma figura, muito mais do que uma pessoa. O pai é uma figura, o pai é uma representação. O pai é a figura da autoridade, é a figura da provisão, é a figura do respeito. Então o pai é uma figura. Tem coisas que não se fala na frente do pai. A mãe fala assim, ó, menino, seu pai, uai, seu pai está aí. Seu pai chegou. Quando o pai sai, é uma festa mesmo. Quando o pai vai chegando, todo mundo muda, o pai. Meu pai, rapaz. Quantos amigos meus estavam felizes e brincando? Meu pai. Bênção, pai. Deus abençoe. O pai não é. O pai é uma figura. Tem coisas que ele nunca vai falar com o pai. Não, falar com meu pai de jeito nenhum. O pai me mata. Não, meu pai. Não. O pai não é uma pessoa. É uma figura. Uma representação, uma coisa. E ele pega isso e transfere para Deus. Deus é uma figura, pessoa zangada, séria, castigadora. Está lá ele com raiva da gente. Está lá. Deus chegou. Deus chegou. Agora tem filho não. Tem filho, querido, que o pai é amigo, feliz é esse filho. Rapaz, e como é legal isso. Eu tinha um amigo meu que ele chamava o pai pelo nome, e isso por muito tempo para mim soou desrespeito. Ele chamava o pai dele pelo nome, e eu acho até isso demais. Mas eu fui aos poucos convivendo com a família e vi que não era desrespeito, era intimidade, querido. Ele podia conversar tudo que ele queria com o pai dele. Eles saíam todos os dias e batiam altos papos sobre tudo. Quando ele gostava de uma menina na escola, o primeiro que sabia era o pai, e dava opinião. Rapaz, essa é bonita, mas aquela é feia, rapaz. Ele era amigo do pai. E como ele era mais seguro, mais confiante, autoestima lá em cima, como ele era mais feliz. Eu tenho que quebrar esse paradigma. Entender que Deus quer comigo abertura, sinceridade e relacionamento. Então, você não foi amigo do seu pai assim, você não é. Mas quem sabe é tempo de ser. E se você não foi, seu pai já partiu para a glória, você pode ser amigo do seu Pai Celestial. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos na Tua presença, Pai. Oh, bom Deus. Tem tanta coisa que nós precisamos falar para o Senhor. Tantas dúvidas no nosso coração, tanta coisa que nos incomoda. Tanta coisa, Senhor, que nós não entendemos bem. Oh, Pai, nós precisamos tanto do Senhor. Tanto. Pai, nós queremos nunca mais ter um relacionamento fingido, religioso apenas, hipócrita, apenas por fazer, cantar por cantar, falar por falar. Queremos ter de fato, Pai, um coração aberto, um coração derramado, te contar tudo, compartilhar tudo com o Senhor. Nossas dúvidas, nossos medos, nossos receios, nossos temores. Quando estivermos felizes, queremos compartilhar com o Senhor as alegrias. Quando estivermos tristes, compartilhar com o Senhor a tristeza.
quando estivermos inseguros, ir para Ti. Quando estivermos seguros, também compartilhar contigo. Oh Senhor, queremos ser Teus amigos, Teu amigo, Senhor. Queremos andar de mão dada com o Senhor. Queremos, Senhor, adentrar para além do véu, romper as barreiras, ir além do véu, ir no Santo dos Santos, ir onde Moisés ia, onde ele falava com o Senhor e dava as opiniões dele para o Senhor, aonde Abraão deu as opiniões dele para o Senhor, quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, Abraão argumentou com o Senhor, Davi se derramou, Jeremias, Senhor, e todos eles, Pai, foram respondidos, foram abençoados. Nenhum deles se rebelou contra Ti, Senhor, nunca. Eles foram fiéis a Ti, Te amaram, Te honraram, mas eram sinceros no Teu altar. Oh Pai, nos ensina que o Senhor nos ama, que o Senhor não quer dar a gente pesadelo sem a gente não orar, que o Senhor não quer castigar a gente com uma má digestão porque a gente não orou para comer, Senhor. Nos ensina, Pai, a entender o Teu grande amor, a Tua graça, o Teu carinho, o Teu cuidado. Fala conosco, fica conosco, Senhor. Queremos abrir completamente os nossos corações no Teu altar e ser Teus.